Alô, estamos mais uma vez aqui com mais um episódio da nossa jornada. Vamos ao episódio 11, que vai ser dividido em mais de uma parte. Vamos à primeira parte do nosso episódio 11. Adaíta, estamos novamente experimentando essas reflexões que, na verdade, vão mostrar toda a nossa evolução. O que nós precisamos, o que está, o que está ao nosso redor, que muitas vezes a gente não conhece, não percebe, mas a riqueza que temos para a nossa fonte de evolução. Temos muita coisa ao nosso redor que nós desconhecemos, às vezes não procuramos nem saber o que é que está à nossa volta. Hoje nós vamos falar de educação e existência. Educação para a existência é uma visão muito importante, porque se nós não nos educarmos, como vamos usufruir a nossa existência? Vamos à primeira parte desse nosso capítulo, dessa jornada incrível, trazendo para nós vários aprendizados. O que é viver? Você vive? Você sabe o que é viver? Nós estamos aqui dizendo, a minha vida é isso, minha vida é aquilo. Mas será que nós estamos sabendo viver? Como é que é isso? Viver é diferente de qualquer outra coisa? É sim. Viver é ser, é completude, é integração. Nós existimos, estamos aqui, nos manifestando. Mas, quando Deus concede a vida para que nós possamos existir, Ele concede milhares de substâncias potenciais, experiências, vivências. Isso é viver. Você vive ou você só existe? Existir é muito fácil, vai caminhando, vai deixando a vida levar. Mas viver não. Viver é profundo. Viver é estar realmente em completude diante daquele momento, estar vivendo realmente o agora, mas também não esquecendo que temos uma bagagem passada e também lembrando que com aquele momento de hoje estamos burilando o nosso futuro. Tudo isso é integrado. Isso é vida. A partir do momento em que nós começamos a nos individualizar, ele passa a existir. Tudo bem. Mas esse momento, enquanto ele está buscando essa individualidade, essa individualização, que vai começando a aprimorar a individualidade, ele vai começando a ter propósitos. Esse processo é um processo de integração inesgotável entre o ser e os estados todos da matéria que são transformados pelo fluido cósmico. Nós estamos aqui, temos eletricidade, temos matéria magnética, temos a matéria condensada que nós utilizamos aqui na nossa vida, temos a água, fluido vital, né? Temos vários fluidos à nossa volta, a respiração. Então, esses estados da matéria, que são transformados por esse fluido vital, estão aqui interagindo conosco. Nós existimos diante esse número manancial que nós podemos utilizar. Mas o importante é nós sabermos viver no meio disso tudo, sem desgastar, sem desperdiçar. Será que eu sei viver? Ou eu desperdiço muitas coisas que estão aqui interagindo comigo? Pois é. Então nós estamos aonde? Nós estamos na estrada da vida. Aí lembra uma passagem de Kardec. Kardec situa o existir do espírito aí, na longa estrada da vida espiritual. Ele existe, sim, aí. Agora, como ele está vivendo nessa estrada?
Não sabemos. Então, de tempos em tempos, o espírito depara com uma floresta. Ele está lá no caminho da vida, naquela estrada. De repente, ele depara com a floresta. Ele entra na floresta. Ele entra, vive todo aquele movimento, junto com os outros seres da natureza. No final do certo tempo, ele deixa aquela floresta e retoma a estrada. Então, a nossa caminhada, a nossa vida, ela vai trazendo momentos e diferentes, uns estando na estrada espiritual, outros estando na estrada da vida material, né? Estando em florestas, estando em mares, estando em campos, campos verdes, campos amarelos, floridos ou não, no meio de pedras. Isso tudo é essa jogada da nossa vida espiritual. Simbolizando, então, a resistência corpórea, essas florestas que muitas vezes são muito densas, outras são mais singelas, simbolizando o que nós viemos fazer na existência corpórea. Algumas florestas nós temos que cortar galhos bem fortes, né, para poder ultrapassar. Outras não, outras são mais suaves, tem plantas, arbustozinhos menores. Algumas têm pedregulhos e a gente tem que lidar com eles. Então, alguns caminhos são mais acidentados, mais longos, outros são mais curtos, mais diretos. Essa é a existência na matéria. E isso compõe a nossa vida. Estar dentro da floresta, estar fora da floresta, estar na existência corpórea, estar na existência espiritual. Tudo depende das condições de cada um de nós. Se nós temos condições evolutivas mais precárias, mais simples ainda não tão evoluídas, as nossas caminhadas nas florestas vão ser um pouco mais acidentadas, porque a gente precisa aprender mais coisa. Se nós já estamos em condições evolutivas mais adiantadas, a nossa caminhada vai ser mais suave. Na floresta já vai ter mais condições de realmente nós caminharmos sem os acidentes de percurso que hoje a gente ainda pode ver nesse mundo de muitas provas, de muitas aprendizagens. O que então representa esse espaço e tempo para o espírito? Estamos lá no mundo espiritual, estamos no mundo corporal. O que é isso? Vai para lá, vem para cá, de tempos em tempos vamos para um lugar, de tempos em tempos vamos para outro. O que representa isso? Então, o tempo e espaço não é uma realidade que o espírito possa documentar. Ele só vai entender o tempo e espaço quando ele está dentro da matéria, no mundo corpóreo. Porque no mundo espiritual, tempo e espaço são fluídicos. Não há um tempo cronológico. Na matéria, nós temos o tempo cronológico. Nós podemos medir esse tempo. É um modo diferente de ver, de sentir. Aí a gente conhece melhor quando está aqui no espaço material. Mesmo assim, ainda temos dificuldade, porque é muito abstrato essa questão de tempo e espaço. A gente conhece a cronologia, porque temos relógio para contar, né? Temos vários bússolas para medir os espaços, para ver até onde vamos, temos metros já utilizando para medição, mas são conceitos muito abstratos. Mas nós estamos andando nesse tempo, estamos andando nesse espaço. Toda hora nós estamos mudando de tempo e espaço, tempo e espaço. As nossas realidades estão sempre se modificando. E como é que nós somos criados? Esse é o grande segredo do universo. Como fomos criados. Tem um criador, tem um arquiteto no universo que ninguém sabe quem é.
Várias pessoas falam de Deus, mas como pode Deus ser o arquiteto desse universo? Ter uma pessoa tão forte, tão onipotente, tão onisciente, tão um homem parecido conosco? Não dá. Nós, como não temos outra forma de traduzir Deus, criamos a imagem e semelhança do homem, um Deus, de acordo com a nossa cultura, nós vamos ter deuses diferentes. Mas Deus não é um homem. Vamos tirar a ideia antropomórfica de Deus. Vamos olhar essa palavra Deus, que seria essa força onipotente, que nós, como homens, não temos, mas gostaríamos de ter, porque tem muita gente que se acha Deus, né? Porque sabe muito, né? E essa palavra Deus é aquela pessoa realmente que acha, né? Que está no ápice do conhecimento, dos direitos, né? Mas não é isso. Nós fomos criados por forças, sim, por forças que nós vemos que são inteligentes, que perpassam a sabedoria do homem. Não temos condição de igualar a essa força que trouxe a criação. Nós desconhecemos completamente como é que se dá esse processo que vai fazer com que haja uma individuação da matéria, uma força vital na matéria. Nem nos lembramos quando isso se deu, porque não temos como acompanhar. Quando nós vemos, já estamos do lado de fora da barriga da mamãe, chorando, porque nos assustamos com a amplitude que nós vemos fora da barriga da mãe. Então, quando nascemos no mundo, nós já o fazemos inconscientes. Inconscientes daquilo que passou. Inconscientes de como chegamos a ser algum, algum núcleozinho de criatura. Mas a criação, na natureza, ela não dá saltos, mas ela é evolutiva. Ela começa, como se fosse assim, vamos botar num painel gráfico. Ela começa do 0,000000001 até chegar no mil, que é o infinito. Por quê? Porque a evolução não para. Ela é eterna. A vida inteira estamos evoluindo, estamos sendo renovados. Então, a criação é evolutiva, perfeita. E temos força de uma inteligência suprema. Quando nós perguntamos que é Deus para os espíritos, eles falaram isso. É uma inteligência suprema. Força criadora de todo o mundo, de todo o universo. Mas eles não falaram que era um homem de barba branca, que sentado lá numa mesinha ou numa cadeira, num trono, estava esperando para receber aqueles que acataram como subserviência a todo o processo de evolução. Imagina se Deus ia fazer isso, se tem uma criatura que pudesse estar nesse patamar de evolução, sendo Deus. Então, nessa evolução da natureza, tudo se desloca de um ponto para outro, quantitativamente, qualitativamente, substancialmente, a gente vai mudando. A energia é neutra, daqui a pouco ela está se tornando uma energia elétrica, uma energia eólica. Quantas energias já estamos vendo aí a partir desse momento de mudanças substanciais, qualitativas, quantitativas. Então, isso é um movimento da natureza evolutiva. Com relação ao espírito, como nós podemos ver a evolução? O que importa considerar é que, na intimidade do ser, como nós vamos vendo as potencialidades dele desabrochando? Qual é o esforço que ele está fazendo por si mesmo para desenvolver, para desabrochar
essas potencialidades. O esforço é dele, está na intimidade dele. Nós vemos o resultado desse esforço. Nós vemos como ele implementa as potencialidades para trazer para nós, no universo material, as questões que ele criou, que ele inventou, que ele descobriu, aquele parto das ideias, né? Que nós já vimos em outros episódios. Ele precisa sim se esforçar muito para que ele possa ter muitos filhotes em ideias. E vai chegar um momento em que ele vai começar a lidar, sim, com a criação. Nós vamos daqui a pouco ver isso aí. No campo da matéria, também tem evolução das formas. Existe um princípio que atua sobre tudo no universo. É o princípio inteligente. É o que nós temos da inteligência suprema. Esse princípio inteligente, ele vai se preparando, ele vai assumindo um papel de princípio criador. Ele começa lá da matéria, ele começa lá das forças que estão ainda formando a pedra, formando os cristais. A partir daí, ele vai evoluindo nas formas, ele vai colocando um pouco mais de vibração, de uma energia vital, e vai colhendo no universo essa, pela lei de atração, de retração, de acumulação, de renovação, e vai criando outras coisas, e vai saindo da matéria no sentido da pedra, das rochas, e vai passando para o campo das plantas, depois vai passando para o campo dos animais, até chegar na forma humana. Então, nas instâncias inferiores lá dos reinos da natureza, aqueles seres inanimados, ou seres animados ainda não pensantes, o princípio inteligente está no processo educacional. Ele vai desenvolvendo ali o processo de evolução, primeiro dos seres inanimados, as rochas, depois vai passar para seres animados não pensantes, que são as plantas, que estão ali também tendo uma energia vital. As plantas têm sensações. E aí depois ele vai para seres animados ainda instintivos, que são os animais, que também não são seres pensantes, mas já estão num princípio maior de evolução. Depois ele vai chegar um momento em que vão existir inteligências superiores que já estarão numa evolução gradativamente mais evoluída para ajudá-los, para que possa também ajudar nessas leis específicas. Por isso, nesse momento, ele vai precisar que nós já tenhamos ultrapassado todo o processo evolutivo para chegarmos a essa inteligência suprema, para termos essa inteligência superior, para começarmos a ser co-criadores. Quando nós falamos que somos co-criadores, é justamente para chegar a esse processo de ajuda, de colaboração com a criação que era inerente apenas ao princípio inteligente, porque ainda não tinha ser pensante, ainda não tinha inteligência superior. Essas inteligências, elas vão monitorando até que atinja a racionalidade e ingresse na classe dos seres animados pensantes. Aquelas inteligências que partiram da pedra, né, dos seres inanimados, para os seres animados não pensantes, para entrarmos nos seres pensantes, que aí são os seres ligados ao ser humano. Quando a criatura vai se apossando da consciência, da vontade, do livre-arbítrio, da memória, pensamento contínuo, da religiosidade, da mediunidade, que já é um processo de parceria com o resto todo do plano espiritual, nós começamos, então, a integrarmos uma etapa da nossa educação mais significativa, para ingressarmos
naqueles seres co-criadores, que vão ajudar todo esse processo do princípio inteligente. Nós não vamos nos tornar deuses, não. Nós temos potenciais que vão levar a que nós possamos realmente sermos criaturas que evoluímos, que trouxemos agora para o mundo um processo muito mais evoluído para ajudar essas inteligências anteriores que estavam inicialmente só formando o nosso universo. Agora, nós temos inteligências muito diferentes, evoluções, até mesmo dentro dos animais, muito diferentes, porque agora nós estamos tendo seres humanos já evoluídos, já chegando a inteligências supremas para poder ajudar nesse princípio de modificação da natureza. Então, quando o homem consegue ter realmente uma vida moral firme, digna, ele já pode assumir responsabilidades diante da ordem universal. Olha só a responsabilidade dos seres crísticos, esses seres angélicos, que estão já com responsabilidades diante dessa ordem universal. Eles já estão atuando com o princípio inteligente. Eles já estão atuando com toda essa etapa de cocriação. Então, vamos aqui ver um panorama da evolução do espírito. Aqui, né, o reino mineral, o princípio inteligente está aqui ainda adormecido. Vamos passar para o reino vegetal, que ele vai começando a sonhar, já começando a ter sensações. Depois ele entra num processo dos animais, né, preparando finalmente o alicerce para o reino pensante. Entramos nesse reino irracional ainda, preparando para o reino da razão. E aí, o reino da razão começa a responder os nossos atos como homens, e quanto mais desenvolvida a razão, o lado intelectual, maior nossa responsabilidade sobre os nossos atos. Por isso que hoje nós temos que dar mais atenção àquilo que pensamos, àquilo que escolhemos, porque hoje nós já estamos nessa fase aqui, a fase hominal, e vamos parar de ficar agindo lá nos primórdios dos seres animais, ainda dos seres hominais, mas ainda com cargas instintivas muito fortes. Agora precisamos agir com a razão desenvolvida. Nós já temos tempo para isso. Aí é por isso que vamos buscar as mudanças. Vamos abrir os braços para a mudança. Elas são inevitáveis. Vamos fugir de mudanças? Não. Vamos ficar estacionado? Não. Vamos ter medo de mudar? Não. Por quê? A vida vai exigir que a gente se adapte. Ela vai mostrar o tempo todo que é inevitável a mudança. Vai mostrar o tempo todo que nós precisamos ter flexibilidade para as adaptações. É fundamental. Nós temos aqui o iniciozinho desse processo da existência. Na segunda parte, nós vamos prosseguir entrando um pouco mais na questão do espírito, entrando na matéria. Mas vamos pensar nisso. Você está aí de braços abertos para as mudanças da vida? Você está aí consciente de que é inevitável você ter que ter flexibilidade e organização para lidar com as coisas que vão acontecer e sempre acontecerão? Não é a primeira vez que a gente está vendo mudanças como houve agora nesse processo da pandemia. Quantos mundos e mundos e mundos e mundos a gente está vendo aí que modificaram, que acabaram, que tiveram que desfazer ordens, desfazer governos, porque tudo vai mudar, tudo vai mudando. Imagina se não saíssemos lá daquele governo terrível lá de Roma, com aquela barbárie toda. Se não saíssemos do tempo da caverna, precisávamos sair, sim. É por isso que nós precisamos abrir os braços, abrir a mente, abrir o coração
para as mudanças da vida. Isso é viver. Parem de ficar só existindo. Vamos começar a viver. Nós vamos conversar mais sobre isso nas outras partes, nos outros conteúdos desse episódio 11. Vamos, então, parar para pensar nesse conteúdo inicial que está trazendo para a gente a amostrinha de como foi que nós chegamos até aqui. É uma amostra, né? Porque olha quantas coisas vivemos, né? A gente não tem nem noção mais do que viveu ou deixou de viver. Mas para nós chegarmos aqui, foi batalha, viu? Foi esforço. Foi muita gente colaborando para essa educação, essa pedagogia da vida. É tão importante porque nós estamos aprendendo o dia inteiro. A vida é uma escola para todos e para tudo. Tudo temos que aprender. Tudo temos que começar do zero e nos aperfeiçoar para chegarmos a algum lugar. Vamos pensar nisso? E vamos colaborar com a pedagogia do mundo, com a pedagogia do universo. Porque nós todos podemos ser mestres. Todos podemos dar um pouquinho de legado nesse aparelho que é a vida. A vida é isso. É modificação, inadaptação, movimento, entradas e saídas de mundos, de culturas. Isso é a evolução do ser humano. E é uma grandeza, porque o que eu vou aprendendo, o que eu vou aprendendo, o que eu vou aprendendo, não fujam de aprendizado, não fiquem com preguiça. Ai, meu Deus, é muito chato isso, tem que ficar pensando, é mais fácil ficar lá lavando o chão, cobrindo tudo, cuidando daqui e dali. Bom, mais cedo ou mais tarde você vai ter que aprender. E vai aprender, às vezes, pela pior forma, dando um empurrãozinho da lei do progresso, né? Fazendo com que a lei do progresso haja na sua vida. Fique já de braços abertos, aguardando e aceitando as questões que estão passando pela sua vida e procurando sempre resolver de uma forma racional. Fique em paz. Até a próxima parte do nosso episódio 11.